Olá, amigos! Estamos aqui de retorno para dar continuidade aos nossos estudos de Atos dos Apóstolos. Hoje nós continuaremos o capítulo 4, versículos 23 a 31, Oração dos Apóstolos na Perseguição. Então, como nós vimos no estudo do vídeo anterior, nós vimos que Pedro e João foram chamados diante do Sinédrio para se explicarem perante os doutores da lei, e, não tendo motivos para os prender, e graças à postura corajosa, intrépida de Pedro e João, e depois de fazerem repetidas, reiteradas ameaças, os doutores da lei soltaram-nos, não encontrando nada em que pudesse puni-los, e também por conta do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que tinha acontecido. E aí eles foram soltos, voltaram para Casa do Caminho, né, para a comunidade cristã. E aí narra-se em Atos dos Apóstolos assim: uma vez soltos, foram para junto dos seus, e referiram tudo o que lhes disseram os chefes dos sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isso, todos juntos elevaram a voz a Deus, dizendo: Soberano Senhor, foste tu que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles existe. Foste tu que falaste pelo Espírito Santo, pela boca de nosso pai Davi, teu servo. Porque esta arrogância entre as nações e estes vãos projetos entre os povos? Os reis da terra apresentaram-se e os governantes se coligaram de comum acordo contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste, verdadeiramente coligaram-se nesta cidade Herodes e Pôncio Pilatos, com as nações pagãs e os povos de Israel, para executarem tudo o que em teu poder e sabedoria havias determinado de antemão. Agora, pois, Senhor, considera as suas ameaças, e concede a teus servos que anunciem com toda a intrepidez tua palavra, enquanto estendes a mão, para que se realizem curas, sinais e prodígios, pelo nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles assim orado, tremeu o lugar onde se achavam reunidos, e todos ficaram repletos do Espírito Santo, continuando a anunciar com intrepidez a palavra de Deus. Antes da gente comentar esse trecho especial, eu gostaria de lembrar que em Lucas, capítulo 12, versículos 11 e 12, enquanto Jesus ainda estava entre os apóstolos, veja que interessante que Jesus diz: quando vos conduzirem às sinagogas, perante os magistrados e perante as autoridades, não vos preocupeis como ou com o que vos defender, nem com o que dizer, pois o Espírito Santo vos ensinará naquele momento o que deveis dizer. E eu achei interessante isso, né, desse alerta de Jesus, meio que como um vaticínio para o que iria se suceder após a sua paixão. Eu achei interessante porque, graças a essa fala de Jesus, a gente tem ideia da coragem de Pedro e João no Sinédrio. Que observe só, pare e pense. Dois pescadores, pessoas simples, iletradas, que não tinham conhecimento das leis como os fariseus, como os sacerdotes tinham, vão até o Sinédrio, o posto mais alto, o templo religioso da lei de Moisés, com homens letrados, que representavam não apenas a religião de Moisés, né, a religião dos judeus, mas tinham um poder também político, influência social na sociedade da época. Ou seja, já é algo que já causa temor, né, já causa medo. Eu não sei nem falar direito, vou no Sinédrio me defender. E aí Jesus, já prevendo esse tipo de coisa, já alerta: não temeis. Não temeis porque estáis com Deus. E através de vós, Deus irá falar. O Espírito Santo vai se comunicar. Então, essa circunstância, né, esses eventos são, antes de tudo, uma prova de grande fé de Pedro e de João perante os doutores da lei, né? E isso é muito bonito. Sobre o trecho lido, que a gente considera aqui interessante, primeiro, né, quando Lucas narra aqui em Atos, o fato, primeiro, a humildade, né, de que realmente os apóstolos
reconheciam que eram meros instrumentos, né, e que acreditavam que o Espírito Santo que estava falando através da boca deles. E eu achei também interessante quando eles voltam à menção do ungido. Eles dizem assim: os reis da terra apresentaram-se e os governantes se coligaram de comum acordo contra o Senhor e contra o seu ungido. A figura da unção e do ungido vem desde o Velho Testamento, né? Davi, os grandes profetas da antiguidade. Jesus, ele vem como ungido e lembremos que essa unção do óleo na cabeça é como se fosse uma bênção, né? Como se fosse... era utilizada em muitas circunstâncias. Primeiro, tradição farisaica de que aquela pessoa foi abençoada ou aquela pessoa receberia a cura para a sua enfermidade. Segundo, era uma demonstração de gratificação, de que aquela pessoa era bem recebida, né? Era um sinal de cortesia. Vamos nos lembrar aqui quando Madalena vai à casa de Simão e Jesus lá está, que ela lava-lhe os pés com lágrimas, enxuga com os cabelos, derrama o óleo do arabesco para ungir os pés, né? É uma demonstração de carinho, de afeto. Mas aqui a gente tem uma unção toda especial. Deus ungiu o seu Filho, Jesus, para que ele viesse à humanidade, dando-lhe, né, o título, digamos assim, de Messias, de Salvador, né? Então, isso daqui é uma menção toda especial. E é interessante também do texto lido que, mesmo com toda essa representação, né, mesmo com a superioridade divina que Jesus tinha, mesmo assim os poderosos e ricos da terra, como Herodes, como Pôncio Pilatos, coligaram-se, né, para executarem os seus planos horrendos contra o Messias. E agora, os apóstolos que ficaram estavam continuando, né, essa mensagem proferida pelo Messias. Cá embaixo, no capítulo A Impotência do Sinédrio, Pedro e João soltos, no livro Vida e Atos dos Apóstolos, ele vai dizer o seguinte: a bela oração que está nos versículos 23 a 31 do capítulo 4 de Atos, diz Lucas que, terminada essa prece, tremeu o lugar onde eles estavam reunidos. Realmente foi o que a gente acabou de ler. O Espírito se manifestou novamente entre todos e com liberdade eles falavam a palavra de Deus. Então, mais uma demonstração de que eles agora estavam levando, né, esse encargo precioso de serem os novos representantes da Boa Nova, né, ou continuadores da palavra de Deus após a crucificação e ressurreição de Jesus Cristo. Então, essa passagem é um ode à fé, à perseverança, a acreditar na promessa divina e reanima, né, a fé e o ânimo daqueles que acreditam na fé cristã. Então é isso, meus amigos. Nós torcemos para que tenha sido de alguma sorte útil. Até a próxima, se Deus quiser.